Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o livro que nós estamos estudando, O Principiante Espírita. E nós já estamos avançando aí a diversos episódios. Se você está chegando agora, veja os episódios anteriores, para que você possa acompanhar desde o início o estudo desse livro importantíssimo para quem quer conhecer sobre a doutrina. Eu sou o Antônio Arruda e nós somos do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte. Quando a ciência tomar em consideração essa nova força até agora desconhecida, corrigirá um grande número de erros resultantes de se atribuir tudo a uma causa única, a matéria. O reconhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e terá um efeito semelhante ao de outro agente novo qualquer. Kardec, quando escreveu esse livro, ele comenta que quando a ciência começasse a entender essa questão de que existe algo além da matéria e admitir que as coisas seriam diferentes. Mas a gente já percebe isso hoje, a ciência hoje, a própria ciência hoje, já admite uma série de situações e uma série de conceitos extrafísicos que transcendem o físico. Com auxílio da lei espírita, alargar-se-ão os horizontes da ciência, como se alargaram como o da lei da gravitação. Quando, do alto de suas cátedras, os cientistas proclamarem a existência do mundo espiritual e a sua participação nos fenômenos da vida, eles inocularão na mocidade o antídoto das ideias materialistas, em vez de a predisporem para a geração do futuro. Nas aulas de filosofia clássica, ensina os mestres a existência da alma e os seus atributos, de acordo com as várias escolas, mas sem as provas materiais. Não é esquisito que, ao se lhes fornecerem as provas de que carecem, eles arrepilam e as classifiquem de superstições? Não será a mesma coisa que se dissessem aos seus discípulos: ensinamos a existência da alma, mas o nosso ensino não se baseia em nenhuma prova. Quando um cientista erige uma hipótese sobre determinado ponto de ciência, empenha-se e acolhe com prazer tudo quanto possa demonstrar a exatidão daquela hipótese. Como é, então, que um professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus alunos que eles possuem uma alma, impugna os meios de lhe dar nisso uma demonstração patente? Admitamos sejam os espíritos incapazes de informações sobre algo além daquilo que sabemos ou além daquilo que por nós próprios podemos vir a saber. Mas a demonstração da vida espiritual que nos dão eles conduzirá indubitavelmente a uma revolução no terreno das ideias. Ora, uma revolução nesse terreno não poderá deixar de produzir uma outra na ordem das mesmas coisas. Tal é a revolução que o Espiritismo prepara. Entretanto, os Espíritos são mais do que isso. Se suas revelações estão cercadas de umas tantas dificuldades e exigem grandes precauções para que sua exatidão fique bem comprovada, não é menos certo que, quando bem interrogados, ou quando lhes é permitido, os espíritos esclarecidos nos possam revelar fatos desconhecidos, dar explicações daquilo que não compreendíamos e nos encaminhar para um progresso muito rápido. Vamos lembrar aqui que isso aconteceu e acontece até hoje em grande escala. Nós estamos falando aqui no tempo de Kardec, no tempo que ele escreveu esse livro. Mas hoje, principalmente no Brasil, onde a doutrina espírita se desenvolveu muito, a própria literatura espírita que nos foi trazida pelos benfeitores espirituais, pelas mãos de Chico Xavier, por exemplo, as revelações de André Luiz acerca do plano espiritual, as revelações de Emmanuel, enfim, os livros sérios
que no caso aí, psicografados pelo Chico, é o que nós estamos dando exemplo, esses livros sérios nos traz informações que são confiáveis e nos mostram realidades do plano espiritual que são inquestionáveis. E na época de Kardec, isso não estava tão claro ainda, até que o repórter do além, né, André Luiz, começou a nos passar informações de como as coisas acontecem por lá de lá. Hoje, nós sabemos muito mais acerca desses detalhes do que quando esse livro foi escrito. É principalmente nisso que o estudo completo e cuidadoso da ciência espírita se torna indispensável, para que ela só peçamos aquilo que ela nos pode dar, e só os peçamos de modo porque não pode dar, ultrapassando seus precisos limites, arriscamos-nos a ser enganados. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. Assim é que da pequenina semente brota a árvore gigantesca, que a queda de um fruto permitiu-se descobrir-se a lei que rege o equilíbrio dos mundos, que a pata de uma rã revelou a energia galvânica, e que do fenômeno banal das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível, e daí uma doutrina, que em poucos anos fez a volta ao mundo e poderá regenerá-lo, fazendo-o reconhecer a realidade da vida futura. Não ensina o Espiritismo verdades absolutamente novas, pois, conforme o provérbio, nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo proclama estão baseadas nas leis da natureza e, pois, existiram de todo o tempo. Seus germes são encontrados em todas as épocas, mas agora se acham mais desenvolvidos, por estudos mais completos e observações mais cuidadas. Assim, as verdades ensinadas pelo Espiritismo são mais consequências do que descobertas. O Espiritismo nem descobriu, nem inventou os espíritos. Também não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todas as épocas, mas prova essa existência pelos fatos materiais, apresenta-a em sua verdadeira luz, desembaraça-a dos preconceitos e das regras supersticiosas que geram a dúvida e a incredulidade. Os espíritos sempre existiram. Desde que o homem é homem, a mediunidade sempre existiu. A doutrina espírita não inventou os espíritos, não inventou a mediunidade. A doutrina espírita não inventou a possibilidade do homem estabelecer contato com os espíritos desencarnados. Isso sempre aconteceu. E nos escritos antigos, a gente vê isso em todas as épocas das civilizações. Sempre o homem buscou esse contato com o extrafísico, aquilo que está fora do físico, aquilo que está fora da matéria. Então, o Espiritismo não inventou nada. O que Kardec fez foi trazer à tona, de uma forma de fácil entendimento, didática, com uma metodologia pedagógica fantástica, que ele aprendeu como discípulo de Pestalozzi. Então ele trouxe essas informações todas, ele as compilou, ele as codificou através dos livros básicos da doutrina, e ali ele estabeleceu toda uma sistemática de aprendizado, onde mostra as leis que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, as suas consequências, enfim, trouxe para nós de uma forma acessível para todo mundo, porque essa verdade antes, ela só era acessada pelos sacerdotes, pelas pitonisas. Então, o que acontece? Aquilo que antes ficava na mão de uma meia dúzia de pessoas, que utilizavam isso, inclusive, como forma até mesmo de dominação, passou a ser de conhecimento geral. Eu costumo brincar, dizer que Allan Kardec ele democratizou
essa, essa, essa forma, né? Ele democratizou esse entendimento das leis que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Democratizando no sentido que todos passam a ter acesso a essa verdade. A verdade que liberta, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido pelo próprio Jesus. Então é importante que nós estudemos a doutrina espírita e a conheçamos através dos livros básicos da doutrina, buscando a essência. Ah, mas eu gosto muito de ler romance. Ok, não tem problema nenhum você ler romance. Mas leia Kardec. Leia a essência. Beba da essência da doutrina através dos livros básicos da codificação. Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. E por que não começar com o Principiante Espírita, que dá uma resumida nisso tudo, faz um apanhado geral e mostra para nós a estrutura básica dessa doutrina que nós abraçamos. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça, o nosso estudo não terminou. Teremos mais episódios pela frente. Gostou? Curte aí, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e nos auxilie na divulgação da nossa doutrina. Obrigado.